reportagem do Fantástico trouxe informações inéditas sobre investigação da polícia à empresa Blaze, uma empresa de apostas e cassinos na internet. Jogos como o Aviãozinho e o jogo do Tigrinho estavam aí circulando pelas redes sociais a todo vapor pelos grandes influencers. Dentre eles estava Mel Maia, Rico Melquiades, Juju Salimene e até o Felipe Neto compõem a lista de influenciadores que divulgavam esta empresa e que apareceram no Fantástico. Oi gente, meu nome é Vanessa Mariano e hoje eu vou conversar um pouco com vocês aí sobre esse golpe, sobre essa empresa Blaze, sobre esse site de apostas e também contar pra vocês o quase golpe que eu caí, gente, num momento muito triste da minha vida e por isso assim que eu me compadeço realmente com as pessoas que acabam caindo nesse golpe. No último domingo, então, o Fantástico expôs a empresa Blaze e principalmente, né, expôs os influenciadores que estavam divulgando essa empresa e são diversos influenciadores, grandes nomes como Felipe Neto e até o Neymar. A VTube, por exemplo, que rapidamente conseguiu antes de domingo fechar o seu contrato com a Blaze, ela se expôs, falou que ela tinha cancelado o contrato dela, foi bem esperta, antes que saísse aí a reportagem, ela conseguiu se desvincular da Blaze, mas aí está tendo um processo onde a polícia está investigando, porque assim, né, gente, no Brasil os jogos de aposta, eles são proibidos, mas o intuito da Blaze, na verdade, era você fazer apostas em jogos, então não seria um jogo de azar, seria um jogo onde você saberia exatamente o que iria ou não acontecer, o que eu não acho que difere muito de um jogo de azar normal, porque sempre a possibilidade vai ser você ganhar ou perder. E aí nas redes sociais as pessoas estão falando muito sobre a responsabilidade dos influencers que divulgaram isso e também a responsabilidade de quem ia lá e jogava e decidia por conta própria investir o seu dinheiro nisso. E aí, gente, são questões levantadas que são realmente muito importantes. O papel do influencer tem que ser um papel de responsabilidade, é uma profissão muito nova, é uma profissão muito recente no mercado, que ela não é bem regulamentada ainda, mas a pessoa, o influencer, o digital influencer, tem que ter sim responsabilidade sobre aquilo que ele divulga. Muitos influencers estão falando assim, eu só divulgo, meu papel é divulgar. Cabe você, uma pessoa adulta, decidir se você vai fazer ou não. Bem como muitos influencers falam, olha, mas jogue com responsabilidade, precisa ser maior de idade. Eles dão algumas dicas, falam realmente que é um jogo, que é uma aposta, para você não se viciar, para você ter responsabilidade com aquilo. Mas, gente, o que acontece? Eles vendem a questão do dinheiro rápido. E a gente não pode dizer que uma pessoa que está numa situação precária, como é o caso da maioria dos brasileiros, aonde eles vão lá. Porque esses joguinhos, gente, eles são assim, é para você entrar as primeiras vezes e você ganhar. E eu conheço muitas pessoas que ganharam dinheiro realmente com esses joguinhos, de entrar com 10, 20 reais e sair com 600 reais, sair com 500 reais, até com mais 3, 4 mil reais. Mas são as primeiras vezes, porque é só para você tomar gosto e se viciar. Lógico que a casa, gente, a banca sempre ganha mais do que as pessoas que estão apostando. Isso a gente sabe, é em qualquer lugar. Mas em contrapartida, a gente também não pode deixar de falar das responsabilidades dos influencers, porque o que acontece, gente? A gente sabe que tem muitas pessoas que, primeiro, são viciadas em jogos. Então, tipo assim, eu sou dona de um bar, então eu não posso vender bebida porque existe muito alcoólatra, sabe? Tem essa contradição, tipo, eu não vou vender pra você, eu sei que você é alcoólatra, não vou vender pra você. Em contrapartida, a gente teria que ter uma responsabilidade social de entender que as pessoas podem se viciar, que elas podem arruinar as próprias vidas. E aí fica essa questão. Os influencers têm responsabilidade, né? Fazendo essa analogia aí com um dono de bar, como muitos falaram. Só que tem pessoas que são viciadas e vocês mostram como se fosse uma coisa fácil de se ganhar, né? Que se chama propaganda, não é mesmo, gente? Assim como tem um monte de gente vendendo curso de como ganhar dinheiro, de como fazer mais dinheiro, de algo que você não sabe o que, né? Porque é como ensinar dinheiro, mas não fala se é como ensinar dinheiro vendendo mandioca, se é como ganhar dinheiro trabalhando na multinacional, não. Eles só falam que vão te ensinar a ganhar dinheiro de alguma forma. Então, gente, a propaganda tá aí para fazer de tudo. E claro que a gente tem que ter a nossa responsabilidade e o nosso discernimento, mas aí o quanto podemos responsabilizar os influencers por fazer isso na questão de uma pessoa se viciar, na questão de uma pessoa não ter controle e acabar vendendo coisas da casa, como acabou acontecendo, né, algumas vezes, principalmente com esses jogos. Eu vi o caso de uma mulher que ela vendeu o sofá da casa dela pra poder estar apostando, porque ela ganhou a primeira vez, e aí ela foi e quis aí ter mais dinheiro, falou, vou vender o sofá, aposto, ganho mais, compro sofá, compro rack, compro geladeira, fogão, não é verdade? E o que acontece, gente, primeiro que dinheiro fácil não existe.
né? E jogo de azar, já diz aí, é azar ou sorte. Você que chama da forma como você quiser. Quer chamar de jogo de sorte? Quer chamar de jogo de azar? Mas é isso. Ou você tem sorte, ou você tem azar. E aí, a responsabilidade também é sua, mas a questão da divulgação e propaganda também é algo que quem faz tem que ter muita responsabilidade. Como no Brasil isso não está muito bem regulamentado ainda, eu sei que fica muito difícil também para os influenciadores, para eles decidirem o que vão ou não divulgar, porque se eles vão ou não ter problemas com aquela determinada empresa. Mas, gente, dentro do mundo empresarial, do comércio, você tem responsabilidade sim sobre o que você compra e sobre o que você vende. Na empresa que eu trabalhava, uma vez a gente foi auditado pela Receita porque um fornecedor, né, estava sonegando. Então, todos os seus clientes tiveram que comprovar que tudo que eles compraram tinha nota fiscal, tinha os respectivos pagamentos daquelas notas fiscais. Então, as empresas que compram e vendem, elas também têm responsabilidade sobre o que elas compram, de quem elas compram e para quem elas vendem, sabe? Isso fica amarrado com você ali por anos. Então, por que um influencer também não pode estar aí amarrado à responsabilidade de quem ele está divulgando? O caso da Blaze aconteceu com situações muito ruins, como foi o caso de um cara que ganhou, sei lá, quase 100 mil reais, e na hora dele sacar essa grana, simplesmente a Blaze falou assim: ah, não, essa conta estava sendo operada por um menor de idade, sua conta foi encerrada e ele perdeu essa grana toda. Então, assim, é uma empresa idônea? Ou na hora de pagar, na hora do vamos ver, já que é um jogo de sorte e azar, talvez o algoritmo deles não estavam tão bom assim, as pessoas ganharam e eles simplesmente não queriam pagar e faziam isso. Enfim, gente, inúmeras possibilidades, eu só levantei aqui inúmeras hipóteses para vocês. Joguei, mas quero saber aqui nos comentários o que vocês pensam disso. Eu realmente penso assim, que é o caso que eu falei. Se eu fosse dona de um bar, eu não venderia a bebida para um alcoólatra? Não sei, né? É um caso a se pensar. Quando eu penso nesse tipo de exemplo, quando eu vejo as pessoas falando na internet nesse sentido de mas você está incentivando o vício de pessoas. A Bruna Marquezine, por exemplo, faz campanha para Absolute, por exemplo. Então ela está incentivando os alcoólatras. Você entende? Então é um caso bem complicado. Lógico que hoje eu acho que está tendo uma competição muito forte também, gente, na questão de Globo e Record. Fantástico e Domingo Espetacular, entendeu? Os dois estão competindo muito em trazer, assim, bomba atrás de bomba de domingo. De domingo eu já fico esperando qual vai ser a bomba. Na verdade, no domingo eu não assisto, mas na segunda-feira eu vou lá xeretar o que aconteceu no Fantástico, o que aconteceu no Domingo Espetacular, porque eles estão assim, ó, competindo ali para trazer entretenimento, informação, notícia, quem traz a melhor. E no caso da Globo, ela tá sendo muito criticada porque uma outra empresa de apostas também patrocina o Big Brother, por exemplo. Então ficou aquela coisa meio que tu tá contra o site de apostas ou você tá contra só este site de apostas? Ou você também só quer pontos de audiência porque você tá expondo influenciadores, sabe? Então, esse assunto da Blaze deu muito pano pra manga. Você pode entrar no seu TikTok, no seu Instagram, no Google, que você só vai ouvir falar nisso. Aqui no YouTube também deve ter. Mas o que eu vim aqui, gente, é contar o meu caso, o dia que eu quase caí num golpe, numa das situações mais difíceis. Não, foi a situação mais difícil da minha vida até hoje. E eu sei que no caso da Blaze pode ter acontecido com uma outra pessoa. E isso eu sei que é muito triste. Bom, a minha história foi o seguinte: em 2010, o meu pai descobriu que ele estava com um câncer, era um carcinoma renal. O que significa, gente? Era uma célula cancerígena que se originou dentro do rim dele. Só que ao invés dessa célula se desenvolver dentro do próprio rim, que daí o que aconteceria? O tratamento possivelmente seria retirar o rim e tratar com químio, rádio, enfim, para que não tivesse mais o tumor, o câncer em nenhuma outra parte do corpo. Ou o médico falou que normalmente o rim ele expulsa essa célula cancerígena para a bexiga. E aí a bexiga elimina. E aí você, elimina o câncer. Você urina o câncer, entendeu? Só que o organismo do meu pai não fez isso. Ele expulsou a célula cancerígena para dentro do abdômen do meu pai. Então essa célula cancerígena, ela ficou dentro do abdômen do meu pai, virou um tumor. Esse tumor, depois ele teve metástase. Metástase é quando espalha o câncer, né, para outras regiões. Mas no caso do meu pai, originou mais 2 massas dentro do próprio abdômen dele. E quando a gente descobriu, essas massas já estavam tão grandes que era impossível retirá-las porque elas já estavam aderidas, né, grudadas em outros órgãos. E como o médico falou, não dá pra gente tirar um pedaço de cada órgão do seu pai. Não tem o que fazer. Já era um câncer que estava, assim, muito avançado e não tinha o que fazer. A única
única coisa que dava pra fazer era uma quimioterapia paliativa. Que o que significa, gente? Não ia regredir a doença dele em nada, mas iria fazer ele se sentir um pouco melhor no pouco tempo que ele tinha. Mas, infelizmente, isso foi em 2010, essa quimioterapia custava R$25 mil por mês. E vocês acham que o governo iria se dispor assim de R$25 mil por mês para um homem de 45 anos, aonde esse tratamento só iria fazer ele se sentir melhor no tempo que ele tivesse ainda de vida, ou investir esse dinheiro em alguém que realmente teria chance de sobreviver? Então, obviamente, gente, não foi liberada a verba para essa quimioterapia do meu pai. Só que o meu pai, na época, ele acreditava muito que essa quimioterapia não seria somente paliativa, que ela seria algo que iria ajudar ele no câncer dele, no tumor, dar mais tempo de vida para ele, enfim. Nós até cogitamos vender a nossa casa, mas ele, para vender a casa, ele não quis. Ele falou que tipo assim, que era muito arriscado fazer isso. E o médico mesmo explicou, falou para ele, ó, não adianta você sair vendendo casa, você sair vendendo seus bens, porque essa quimioterapia não vai te salvar. Ela vai fazer você viver melhor o tempo que você tem. E eles optaram, em vez de fazer isso pelo meu pai, enfiar morfina nele, né, e aumentando a dose, aumentando até que acontecesse o que aconteceu, que é morrer de parada cardiorrespiratória, porque é o que grandes doses de morfina causa parada cardiorrespiratória. Então meu pai nem chegou a morrer do próprio tumor em si, do câncer em si, mas sim na alta dosagem, né, do remédio, para ele não sentir dor, já que ele sentia muita dor. Bom, mas voltando à questão do golpe, lembra aí que a gente tinha essa opção da quimioterapia de R$25 mil por mês? Bom, estava eu cuidando do meu pai em casa, quando a minha irmã, tadinha, minha irmã era muito novinha, ela tinha 17 anos, ela estava trabalhando no trabalho dela, e ela recebeu um SMS, na época era SMS, né, gente? Aonde era uma mensagem que dizia que a Ana Hickman, que o número dela tinha sido selecionado para um programa que a Ana Hickman apresentava na época, falando que minha irmã tinha sido selecionada, que ela havia ganho um Civic zero, e ela tinha a opção de ou pegar o carro ou o valor em dinheiro. Quando a minha irmã viu aquela mensagem, vocês imaginem o que ela pensou. Foi Deus que fez o meu número ser sorteado, porque agora teremos o dinheiro para quimioterapia do meu pai. E imediatamente ela me ligou, eu falei, calma, Jéssica, vamos ver isso. No início meu pai estava escutando, então meu pai ficou eufórico, falando, vai lá, vai atrás dela, ajuda ela a resolver isso, eu vou conseguir minha quimioterapia. Meu pai ficou tudo alegre, gente. Eu peguei a minha moto, fui correndo atrás da minha irmã para tentar entender o que estava acontecendo. Nesse meio tempo, a minha irmã ligou, porque ela tinha que entrar em contato no número de telefone que tinha na mensagem, ligou e o cara falou assim, olha, tá bom, já que você quer o dinheiro, ela falou, né, nós optamos pelo dinheiro. Já que você optou pelo dinheiro, pra gente transferir o dinheiro pra sua conta, você vai ter que passar os seus dados bancários, então. Aí a minha irmã falou assim, tá bom, vou pegar os dados bancários da minha mãe. Nisso eu já corri no serviço da minha mãe, peguei o cartão dela, do banco, pra poder passar os dados bancários. E aí eles falaram assim, olha, só que para transferir, primeiro você vai ter que falar quanto tem na sua conta, para saber se deu certo a transação. Se você tiver R$1.000, vai ter R$101 mil. Na hora eu já falei assim, sei, ali eu já pensei que era golpe. Mas tinha empolgação da minha irmã, tinha a questão do meu pai, eu falei assim, tá bom, vamos então até o banco. E fui eu e a minha irmã até o banco. Chegamos no banco, eu falei para ele o saldo que tinha na conta, e aí ele falou assim, interessante, então agora você vai ter era 3 mil e pouco, então agora você vai ter 103 mil e poucos reais na sua conta. Para isso, você vai ter que fazer o seguinte passo. E ele começou a me orientar no que eu deveria fazer. E, gente, sou uma pessoa esperta, né? Na época eu era muito novinha, eu tinha 21 anos, nem era formada na área financeira ainda, nem tinha trabalhado na área financeira ainda, mas burra também não era, né? Sabia fazer as transações ali no caixa eletrônico. E o que ele tava mandando eu fazer, gente, eles fazem de uma forma muito assim, ó. Qual banco você tá? Aí eu falei, na Caixa. Então eles sabem a operação de cada banco. E aí ele fala, clica em tal lugar. Agora você vai colocar o número tal, número tal, número tal. Que era o quê? Ele estava nada mais, nada menos do que me instruindo a fazer uma transferência para eles. Entende? E aí eu falei, e fui fazendo o que ele tava mandando. Quando chegou na hora de digitar o valor que nós iríamos transferir, ele falou assim, agora você vai colocar uma senha. Aí suponhamos que minha mãe tinha R$3.500 na conta, eu não lembro o valor na época. Aí ele falava assim, ó, a senha é 350000. Só que o valor da minha mãe era bem quebradinho, tipo 27 centavos, alguma coisa assim. Então ele falava exatamente o valor que tinha na conta da minha mãe, só que eles falavam como se fosse uma senha para eu poder liberar a transação. Eu não sou idiota, né? Na hora eu falei assim,
ai, desculpa, eu apertei um botão aqui e cancelou. A gente vai ter que fazer tudo de novo. Nesse tempo, eu chamei uma operadora que trabalhava do lado de fora, que ainda tinha várias pessoas que atendiam do lado de fora do banco, e falei pra ela assim, eu acho que estão tentando me aplicar um golpe. Você pode acompanhar a transação comigo? Coloquei no Viva Voz e fui fazendo com eles a transação. Nisso, ela virou pra mim e fez assim, ó, tipo, para, é golpe. Ela não falou, né, mas ela fez. Sem falar, ela falou, para que é golpe. Aí eu fiz assim, tipo, balancei a cabeça pra ela concordando, finalizei a transação e saí, gente, com o telefone, mas ali eu descarreguei toda a minha raiva, meu ódio. Meu pai que tava aqui na esperança, esperando, sabe, que a gente ia voltar com tanta grana pra casa pra ele poder fazer a quimioterapia dele. Eu saí pra fora e falei assim, seu filho da, sabe, seu FDP, em qual presídio você tá? Você achou que eu sou idiota? Eu só tava te segurando na linha enquanto eu tava acionando a polícia. Tipo, dei mó migué lá e comecei a xingar o cara. E o cara começou a rir. Falou, tipo, eu tô no presídio tal. Ele falou assim, sorte sua que eu tô aqui, mas eu tenho gente aí fora. E sabe o que eu vou fazer com você? Vou colocar aqui, gente, que ele falou que ia fazer comigo. Tá? Falou que ia fazer isso comigo, que ele ia acabar comigo, me ameaçou de tudo quanto era coisa. E eu também xinguei ele tudo quanto era nome. Falei que ele é um idiota, sabe? Enfim, revoltadas, montamos eu e minha irmã na moto e fomos até a delegacia. Chegamos lá, tinha um casal de senhores à nossa frente que tinha acabado de transferir todas as economias deles para a pessoa. Elas tinham caído no mesmo golpe, sabe? Que nós quase caímos. E na fila para fazer o boletim de ocorrência, esperando esse casal fazer, o policial, né, falou assim pra ele, olha, isso aí é ligação de presídio, normalmente não é rastreável, a conta não vai ser rastreável, esse dinheiro o senhor não recupera mais. O senhor quer fazer o boletim de ocorrência? O senhor faz. Mas esse dinheiro o senhor perdeu. É muito difícil de rastrear. Hoje eu sei, gente, que a investigação na parte de internet melhorou muito, mas estamos falando de 2010, não sei se também o policial estava com boa vontade, ou se na época a polícia tinha boa vontade de correr atrás disso, mas esse casal de senhores, infelizmente, foi orientado a nem fazer o boletim porque não ia dar em nada. Então, dali mesmo eu voltei pra casa porque isso não ia dar nada pra eles. Que realmente perdeu o dinheiro, o que eles iriam fazer por mim que só atendia a ligação e quase caí no golpe? Nada, né? Eles não iriam rastrear a ligação pra tentar achar o presidiário e sei lá fazer o quê, processar ele por alguma coisa. Ali mesmo eu voltei pra casa, cheguei em casa, abri o portão, meu pai estava esperando já na beira do portão, muito confiante que nós teríamos esse dinheiro para ele fazer a quimioterapia dele. E só eu posso te dizer o quanto dói você quase cair num golpe, mas você quase caiu num golpe porque você queria ajudar um familiar seu doente. Qualquer outra pessoa pode falar, mas vocês eram idiotas, vocês não pensaram que isso era um golpe, né? Foi até lá, foi até o banco. Mas, gente, a expectativa que meu pai ficou, a esperança que ele ficou, sabe? A minha irmã também, tadinha, novinha, achando que, meu Deus, aconteceu um milagre. Até, gente, essa ligação que ela fez pra eles, ela ligou da empresa. E a empresa descontou dela a ligação porque era pra um outro estado, sabe? Descontaram depois dela essa ligação que ela fez. Então, assim, foi algo horrendo pra nossa vida, algo que a gente não precisava ter passado naquele momento. A gente já tava com o nosso pai terrivelmente doente e criar essa esperança. Então, eu entendo muito bem quando uma pessoa que não tem comida dentro de casa, quando uma pessoa tá desempregada, quando uma pessoa tem alguém doente, tem filhos pra sustentar, e elas veem esses influencers falando, olha, põe 10 que você ganha 200, põe 20 que você ganha 3.000. Eu imagino, sim, que deva dar esse sentimento na pessoa de, meu Deus, se eles conseguiram, eu vou conseguir, eu vou ter essa sorte e eu vou conseguir esse dinheiro. Mas o que eu posso dizer, gente, é que a única coisa que fica é o aprendizado. Não tem muito o que dizer. Não tem muito o que eu falar de julgar você que fez isso, que vendeu o sofá, de você que colocou tudo achando que você iria mudar de vida porque você viu um influencer falando que era fácil. Então, bem, olhando pelo lado do influencer, ele estava fazendo o trabalho dele, que é divulgar um produto. Então, fica aí essa questão. Dando a minha opinião pessoal, se eu fosse uma influencer e caísse pra mim pra fazer a divulgação de algo assim, se os meus advogados vissem, se a minha contabilidade visse que era uma empresa idônea e que o contrato era um contrato correto, se tudo fosse aprovado pela minha equipe, tanto jurídica, quanto financeira, quanto contábil, talvez eu fizesse sim. Se eu visse que entrasse e realmente ganhasse, ia falar, gente, é um jogo de azar. Você pode ganhar,
ou você pode perder. Mas muitos desses influencers, gente, não agiram de má fé porque eles fizeram exatamente isso que eu falei pra vocês que eu também faria. O que eles não imaginavam era que a Blaze iria simplesmente não pagar também as pessoas, dar golpes quando as pessoas ganhavam, que nem essa pessoa que tava com quase 100 mil reais lá na conta da Blaze, e eles simplesmente cancelaram a conta dele falando que estava sendo acessada por menor de idade. Mas é aí onde eu falo que não descarta a responsabilidade do influencer de saber se a empresa que ele está representando, se ele está divulgando, é uma empresa idônea ou não. Se é uma empresa que vai dar calote ou não. Porque se der calote, o nome dele vai estar atrelado sim. E ele vai ter que sim apresentar documentações. E ele vai ter que sim comprovar que ele não também tá fazendo coisa errada. Então, gente, não é tão bagunçado assim não, tá? As coisas não são tão bagunçadas como a gente pensa. Mas assim, esse caso da Blaze me fez relembrar esse golpe que nós quase caímos e justamente num momento muito triste. Por isso que eu entendo as pessoas que, né, devem ter muitas vezes vendido o que tinha, apostado tudo o que tinha, mas é só isso que fica, o aprendizado. Espero que você que esteja me assistindo não tenha perdido muito dinheiro, tá? Se ganhou dinheiro, pra você foi sorte, né? Mas pra muitos foi azar. Então fique longe disso. Eu não sou a favor de jogos, eu não jogo. Detesto esses jogos de azar, detesto essa coisa de apostas. Não é uma coisa que eu gosto. Não gosto nem de jogar nada valendo dinheiro, valendo nada, até valendo beliscão, valendo. Não jogo. Sabe? Você quer jogar baralho comigo? É valendo quem ganha e quem perde. Mas não vai ganhar nada e não vai perder nada também. É só o tempo da gente sentar daqui e a diversão. Não curto isso, mas se eu fosse uma influencer, não sei dizer também se eu não divulgaria, caso eu soubesse que seria uma empresa idônea. Então fica aí também esse questionamento para vocês. Bom, gente, esse foi o nosso bate-papo aqui de hoje. Curte esse vídeo se você gostou, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Um beijo e até o próximo vídeo.